Filipenses, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vou ler novamente. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Tem alguns pedidos de oração. Gostaria que nós orássemos esta manhã pela irmã Catarina. Irmã Catarina é uma senhora que mora em outra cidade e nos acompanha sempre pela internet. Ela tem passado um período de febre e nós pedimos oração para que orássemos. Nós vamos orar pela vida dela. Vamos orar também pela vida do Dr. Vinícius, que é lá de Umuarama e está ainda entubado, mas já está melhorando, graças a Deus. Vamos tentar estubá-lo agora. Vamos orar também pela irmã Augusta de Umuarama também, que também estava entubada. Orar para que Deus tenha misericórdia, estenda as suas mãos sobre essas vidas. E a todos os demais que aqui têm um pedido de oração, vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, pelas tuas misericórdias infinitas. Graças te damos pelo teu poder, pela graça do Senhor, pela unção do teu Espírito Santo. Graças te damos por estar aqui esta manhã na alegria do Senhor, reunidos como igreja, buscando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, adorando o teu nome, louvando o teu nome. Graças te damos pela tua presença maravilhosa. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar vivos esta manhã, de estar contemplando esse sol maravilhoso, esse dia maravilhoso. Ó Deus, graças te damos por cada minuto da nossa vida. Graças pela família, graças pelos alimentos, graças, Senhor, pela provisão de cada dia, principalmente graças pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela purificação da nossa vida, pela santidade em Cristo Jesus. Oh, graças te damos, graças pelo Espírito Santo, graças por poder orar a Ti em espírito, orar com entendimento. Graças te damos pelos dons espirituais, graças te damos pela presença do Senhor em nossa vida, pela morada do Senhor em nós. Graças te damos, Espírito Santo, graças te damos. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és maravilhoso. Colocamos a vida desses nossos irmãos em tuas mãos mais uma vez. Abençoe a vida da irmã Catarina, ó Pai, que tem passado um período de febre alta. Estenda as tuas mãos, tu és poderoso para curar, para libertar, ó Senhor. Ó Deus, atinge a tua filha naquilo que for necessário. Estenda as tuas mãos poderosas, curadoras, saradoras, transformadoras. Abençoe também, ó Deus, oramos pelo Dr. Vinícius, que está naquele hospital, na UTI. Estenda as tuas mãos sobre ele, ó Deus, que ele possa se recuperar, que, ó Deus, seja tudo de acordo com a tua vontade na vida do teu filho. Abençoe também a irmã Augusta, ó Pai, naquele hospital onde ela está. Senhor, renova, restaura, cura. Ó Deus amado, as demais pessoas, Senhor, que estão pedindo oração neste momento, que precisam das nossas orações, nós oramos por aqueles que estão nos hospitais,
oramos por aqueles que estão, ó Deus, nas UTIs, oramos pelos médicos, oramos pelas autoridades do nosso país, ó Pai, para que tenham sabedoria para tomar as decisões corretas. Oramos, Senhor, por todos, ó Deus, que precisam neste momento, que estão, ó Deus, enlutados, as famílias que perderam seus entes queridos, para que o Senhor possa consolar, confortar. Oramos pela vida da Adriane, que perdeu a mãe ali em Umuarama. Conforte o coração dela, console, Senhor, as demais pessoas. Oramos pela vida da Meire, que está hospitalizada, internada também, ó Pai, entubada. Estenda as tuas mãos para curar, para, ó Deus, libertar, transformar, Senhor. Nós oramos, Senhor, oramos esta noite, esta manhã, ó Deus, pedindo a tua graça, a unção do teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração a partir da tua palavra, e que a tua palavra, ó Deus, seja digerida, que a tua palavra venha trazer, Senhor, o alimento necessário, que a tua palavra venha nos confrontar naquilo que precisamos ser confrontados, venha nos ensinar, venha nos direcionar, venha nos guiar, venha nos fortalecer, venha nos dar, ó Deus, direção. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o nosso caminho, ó Pai. Fortalece a cada um de nós na tua palavra esta manhã, ó Deus. Pedimos a ação do teu Espírito Santo, pedimos o poder do teu Espírito Santo sobre a vida da tua igreja, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Muito bom termos o privilégio de orar, de buscar ao Senhor. Amados irmãos, eu quero começar hoje com uma pergunta que vai repensar a nossa proposta de vida. Frequentemente eu gosto de começar com perguntas, porque nos faz refletir, nos faz repensar, nos faz raciocinar sobre nossos propósitos, nossos objetivos, sobre nossa vida espiritual. Eu sei que muitas propostas são estabelecidas na vida das pessoas, e quero começar perguntando quais são as nossas propostas de vida. Algumas propostas são dignas e boas, como por exemplo, eu quero viver uma vida honesta, eu quero cuidar bem da minha família, quero criar meus filhos com responsabilidade e no caminho do Senhor. Ou eu quero trabalhar, eu quero ter condições financeiras, quero ajudar pessoas que precisam, estender a mão para o caído, para o faminto, ajudar as pessoas financeiramente. Ou talvez, eu quero ter uma família aos pés do Senhor, essa é a minha proposta de vida. Quero levar meus filhos aos pés de Cristo, minha esposa, meu marido. Talvez alguém também pode ter propostas do tipo: eu quero exercer o meu dom na igreja, quero fazer o meu melhor, não quero enterrar meu talento, eu quero trabalhar, exercer o meu dom que eu tenho na igreja, no ministério. Ou talvez, eu quero trabalhar para o Senhor, quero ganhar almas, quero ser um ganhador de almas, quero viver uma vida que seja uma vida cristã relevante na sociedade. Talvez outros tenham como proposta de vida: eu quero exercer o meu ministério na igreja local, quero ser bênção para os irmãos, não quero deixar meu ministério de lado, quero exercer meu ministério.
Talvez outros, eu quero viver a vida de forma a levar outras pessoas a Cristo. Outros países, quero ser um missionário. Outros, talvez eu quero levar a minha família ao Senhor. Quero presenciar a conversão espiritual de toda a minha família, dos meus parentes, meus tios, meus primos, meus avós. Outros talvez, não, eu quero viver, quero combater as heresias que surgem no meio das igrejas. Eu quero pregar o evangelho verdadeiro, auxiliando o próximo e sendo um apologeta, aquele que defende a fé. Eu quero combater as heresias. Essa é a minha proposta de vida. Gravar vídeos, pregar para pessoas, pregar nos púlpitos, ensinar, criar cursos que possam livrar as pessoas das heresias. Talvez outros, eu quero trabalhar para Cristo. Quero viver a minha vida toda trabalhando para Cristo, com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, e enquanto eu viver até o meu último suspiro de vida, eu quero trabalhar para Jesus. O que vocês acham dessas propostas de vida? Eu penso que todas elas são maravilhosas. Todas elas são dignas e muito importantes. Assim todos tivessem essas propostas de vida no dia a dia da caminhada cristã. São maravilhosas. Mas, sempre tem que haver um mas. Mas, porém, contudo, todavia, eu quero hoje dizer com convicção para vocês, convicção diante da igreja, de que apesar de todas essas propostas serem excelentes propostas, elas não devem ser a proposta principal, primária da vida do cristão. São ótimas propostas, mas não chegam perto da proposta que deve reger a nossa vida. Essas propostas podem ser estabelecidas e devem ser estabelecidas muitas vezes, mas não como o alvo primário, o alvo principal da vida de um cristão. Porque todas essas propostas que eu mencionei e muitas outras que não mencionei, elas devem vir a reboque. Elas devem vir como consequência da proposta primária, principal da vida do cristão. E eu ouso dizer aqui que se eu me dedicar, se eu tiver a proposta principal da vida de um cristão, que eu vou mencionar aqui, se eu tiver esta proposta, então as outras vão encontrar o seu lugar na minha caminhada cristã. E talvez alguns já saibam, outros estejam perguntando, qual deve ser então a proposta principal de cada cristão? Qual deve ser? E eu quero dizer essa manhã, a proposta principal de todo e cada cristão deve ser conhecer o Senhor Jesus. Esta é a proposta primária, é a proposta principal, é o que deve nortear a minha vida, é o que deve nortear a minha condição espiritual, é o que deve nortear o meu ser. Esta é a grande, singular proposta da vida de um cristão: conhecer o Senhor Jesus. Paulo disse no texto em que nós lemos hoje, em Filipenses capítulo 3, no verso 10, o começo do versículo diz: quero conhecer Cristo. Essa para mim é a proposta, é o propósito,
acertado da vida de um cristão, de uma vida autêntica e vitoriosa. Ou seja, nós não estamos aqui primariamente para construir uma boa família, levar essa família a Cristo. Esta não é a proposta principal. Nós não estamos aqui primariamente para evangelizar e trabalhar para o Senhor, embora isso seja maravilhoso, correto, digno, o caminho de todo cristão, mas esta não é a nossa proposta principal, não é o trabalho para o Senhor. Oswald Chambers, que pregou algumas mensagens que se transformaram no maravilhoso devocional Tudo para Ele, que eu recomendo, mais ainda se você adquirir o da editora Betânia, que é a tradução mais antiga, melhor ainda do que essa nova, na minha ótica. Oswald Chambers disse que a única, presta atenção, a única preocupação do obreiro deveria ser manter-se concentrado em Deus. E complementa: o obreiro cuja característica predominante não é essa concentração em Deus, expõe-se a ser sufocado pelo trabalho, consequentemente fica desgastado e abatido. Então a tarefa principal de cada um de nós é se concentrar em Deus, é conhecer a Cristo. Mas alguém pode dizer: mas eu já me converti, já li a Bíblia toda, já atendi a um apelo na minha vida, no dia tal, do ano tal, do mês tal, eu sou crente há 20 anos já. Como você pode dizer que eu preciso conhecer a Cristo? Vejam vocês que Paulo, alguém convertido poderosamente, alguém que foi tremendamente usado por Deus, alguém que viu Jesus pessoalmente, ele está dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Paulo está dizendo isso. Como pode ser isso? Paulo não era convertido, não conhecia o Senhor. Como é que ele pode dizer: eu quero conhecer a Cristo? Porque a gente precisa entender algumas coisas, a meu ver. Primeiro, precisamos entender que há vários níveis de conhecimento. Podemos conhecer de ouvir falar. Conhece jogador fulano de tal? Conheço, de ouvir falar. Nunca me encontrei com ele. Ele não sabe meu nome, eu sei o nome dele. A gente pode conhecer também por ter se encontrado com alguém alguma vez. Conheço, me encontrei com ele. A gente pode conhecer por ter lido sobre. Já li sobre isso, conheço. A gente pode conhecer por saber sobre, eu sei sobre, estudei, conheço. A gente pode conhecer também por ter tido uma experiência com, já tive uma experiência no passado com essa situação, conheço essa pessoa. Viajei com ele, passamos um tempo juntos, conheço. Todos esses tipos de conhecimento são importantes, mas não é deste conhecimento que eu creio que Paulo está falando aqui, porque existe outro conhecimento, que é o conhecimento experimental, que é o conhecimento que sempre está em andamento, que é o conhecimento progressivo, que é o conhecimento que se dá num processo contínuo, que é o conhecimento que cresce num processo
diariamente numa ascendente. É deste conhecimento que eu estou falando. Não é saber quem Jesus é, não é ter tido alguma experiência com Jesus, não é ter lido a Bíblia toda, não é simplesmente isso, mas é estar caminhando com Cristo em novidade de vida a cada dia, é estar se relacionando com Cristo a ponto de hoje eu conhecê-lo mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. É de estar experimentando uma vivência com Jesus, onde cada dia mais Ele se mostra para mim de uma forma mais profunda, mais grandiosa, mais tocante, mais apaixonante. Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo. Este deve ser o foco de todos nós, cada um de nós individualmente e da igreja como um todo. Nós precisamos conhecer a Cristo. E aí vem a pergunta: mas o que significa conhecer a Cristo? Conhecer a Cristo, e eu quero me deter apenas em 2 pontos esta manhã, que maravilha. 2, conhecer a Cristo significa, em primeiro lugar, conhecer o poder da sua ressurreição. É o que o texto nos diz. Paulo nos diz isto: quero conhecer a Cristo, vírgula, o poder da sua ressurreição. Vejam que conhecer a Cristo está relacionado intimamente com o conhecimento do poder da sua ressurreição. E isso é muito importante. Vejam, irmãos, não é saber sobre o poder da ressurreição do Senhor, não é ter conhecimento de que Jesus um dia ressuscitou e subiu aos céus, não é simplesmente ter a certeza disso. Não, eu sei o poder da ressurreição. Ele morreu, ao 3º dia ressuscitou. Me lembrei agora de uma música que nós cantávamos quando eu era adolescente na igreja. Ressuscitou, da época do Rodolfo. Oh, ressuscitou. Maravilha. Vanderlei deve lembrar. Não é ter o conhecimento de que Cristo ressuscitou. Isso tudo é algo que deve estar conosco, é claro. Mas é algo que se obtém a nível de informações. Porém, o relacionamento com Cristo não pode, guardem isso se puderem, o relacionamento com Cristo não pode ficar no nível das informações somente. Vou dizer de novo: o relacionamento com Cristo não pode ficar no nível das informações somente. Conhecer o poder da ressurreição é ter uma consciência viva, ter uma consciência clara de que Cristo está vivo. Ou seja, Cristo não é um personagem do passado. O passado fala de mortos. Cristo é um personagem do presente. Ele está vivo, Ele vive. Ele está vivo hoje. E se Ele está vivo hoje, Ele está interagindo comigo hoje. Cristo não é alguém que ressuscitou, se ausentou e tudo que eu sei é que Ele viveu um dia. E onde Ele está hoje? Bom, está em algum lugar fazendo alguma coisa. Não, Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo significa que Ele está em relacionamento íntimo conosco, porque Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está comigo hoje, século 21, Ele está comigo hoje, do ano 2021, mês de abril, Ele está comigo hoje, aqui.
Ele está comigo. A minha questão é quantas vezes a gente, durante o dia, interage com Cristo. Uma coisa é saber que Cristo ressuscitou, outra coisa é experimentar essa realidade do Cristo vivo a todos os instantes, na minha realidade pessoal. Quantas vezes durante o dia eu interajo com Cristo vivo? Nós não temos crucifixos aqui, com um Cristo morto, crucificado. E com respeito aos que pensam diferente, porém, a imagem que nós temos na mente é de um Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Por isso, se há uma cruz, ela está vazia. Ela é apenas um símbolo de que aconteceu uma morte, mas também é o símbolo, vazio, é o símbolo de que houve ressurreição. Uma coisa é saber que Cristo ressuscitou, outra coisa é interagir com o Cristo vivo todos os segundos da minha vida. O poder da sua ressurreição não é algo que ficou no passado, é algo que tem efeitos claros, vivos no presente. Será que eu, ao acordar logo de manhã, já tenho o privilégio de acordar falando com o Senhor? Porque às vezes Cristo parece tão distante, é um personagem maravilhoso, assim como outros que houve na história, e que fez grandes feitos, e que talvez para a maioria das pessoas não passa disso, morreu, ressuscitou, está certo, mas o que isso tem de efeitos práticos para a minha vida hoje? Será que eu acordo de manhã e digo: Cristo, que maravilha estar com o Senhor, abro as janelas do meu quarto e digo: Jesus, que bom, que lindo o sol que o Senhor criou. Será que tem esse efeito prático na minha vida? Ele está vivo, ele não está morto, não está, ele está vivo. Será que a primeira visão que eu tenho do sol da manhã já me remete a Cristo? E consequentemente a frases de expressão desta alegria de tê-lo vivo por perto? Será que ao tomar o meu café da manhã, o meu coração já está absolutamente agradecido a Cristo por aquele momento, pela reunião em família de manhã, pelo cafezinho, o pão com manteiga ou sem manteiga, com presunto ou sem presunto, com salame ou sem salame, um x-tudo ou apenas uma bolacha de água e sal, não importa. Será que eu estou agradecido logo de manhã e eu posso sentar à mesa com Cristo para tomar o meu café da manhã? Estarei convosco todos os dias. Não é só quando o coronavírus chegar, não é só quando o coronavírus for embora, não é só quando você receber o salário, nem só quando você não tiver dinheiro para pagar as contas. Estarei convosco todos os dias. Não é só quando a sua esposa acordar de bom humor, não é só quando você acordar de bom humor. Estarei convosco todos os dias. Será que ao ler a palavra de Deus, eu o faça principalmente para conhecer mais deste Cristo? Porque Ele está vivo e se revela vivamente na sua palavra. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo um livro de um autor morto, eu estou lendo um livro de um autor que está vivo. Imagine você, eu gosto de ler obras de autores do passado, o João, outros irmãos aqui leem obras de autores do passado, mas já pensou, temos o privilégio de ler um livro de Jonathan Edwards, conversando com eles, mas aqui, olha aqui, se você escreveu aqui, que joia, o que você quis dizer nisso? Eu queria sentar à mesa com C.S. Lewis, perguntar, não entendi nada que você escreveu aí, o que é? O que está escrito aí, meu amigo? Revela para mim esse negócio aí, porque não, eu leio, minha cabeça dá um nó, vira um parafuso, eu não sei o que você quis dizer. Agora com Cristo,
Eu não posso fazer isso com outras pessoas, porque eles já morreram, já não estão mais aqui. John Wesley não está mais aqui, Charles Finney não está mais aqui, Billy Graham não está mais aqui, Russell Shedd não está mais aqui, e muitos outros, mas Cristo está aqui. E quando eu leio o que Ele escreveu a partir dos seus servos, eu posso dialogar com isso de forma viva e clara no meu coração. Será que eu tenho essa prática de olhar para a Bíblia? Aliás, nós, pregadores, nós temos um defeito em geral. Eu sei que não é de vocês, é meu esse defeito, mas o meu defeito é muitas vezes ler a Bíblia primeiro para procurar mensagem. O que isso aqui me dá de pregação? Olha, uma boa pregação para domingo que vem. Esse é um primeiro defeito. O segundo defeito, às vezes, é ler a Bíblia e falar, não, pastor tem que ler a Bíblia. Se o irmão perguntar, e aí pastor, como é que eu vou cobrar dos irmãos que leem a Bíblia se eu mesmo não leio? Então eu tenho que ler para dar o bom exemplo. Então, segundo é ler para dar exemplo. Outro defeito. Não é que eu não precise dar o exemplo, não é que eu não precise fazer mensagens, não é porque eu não preciso ler a Bíblia para fazer, mas o principal motivo ao ler a Bíblia não é tipo assim, para chegar no final do ano e dizer, consegui ler a Bíblia toda em um ano. Não é para isso. Não é para você dizer, não, pelo menos eu já li a Bíblia uma vez. Quando o pastor perguntar, quem já leu a Bíblia uma vez? Eu vou falar, que alívio, agora eu posso levantar a mão, aleluia, graças a Deus, pelo menos uma vez eu já li. Também não é para ler a Bíblia para dizer, competição, quem leu mais? 78 vezes, opa, esse está chegando no céu já, 140 vezes. Uma vez um pastor leu, alguém perguntou, ele é muito tímido, não gosta de falar, mas alguém lhe perguntou quantas vezes, e ele foi obrigado a falar na presença do irmão. É um pastor amado do meu coração, e ele teve que falar, e eu não me lembro nem às vezes, porque eu fiquei com tanta vergonha, que eu me escondi, falei, tomara que ele não pergunte para mim. Ele leu mais de 140 vezes, misericórdia, não sei como, mas ele leu, ele comia a Bíblia. Esses dias eu fiquei sabendo de um irmão que conseguiu ler a Bíblia em 3 dias, eu não sei como ele fez isso, mas disse que ele ficou 24 horas sem parar e só lendo, não sei como ele conseguiu, mas disse que conseguiu, misericórdia na minha vida. Mas o fato é que, ótimo se você lê 200 vezes, mas o fato é que você não lê a Bíblia para fazer uma competição. Eu me lembro da minha época de adolescência, a gente fazia competição de textos bíblicos na reunião da igreja muitas vezes, não no culto, mas a gente fazia gincanas de competições, e aí quem sabia mais versículo de cor, ou quem sabia achar mais rápido na Bíblia, era muito legal. Isso tudo é bom, mas não é por isso que a gente lê a Bíblia. A gente só pode ter um princípio básico ao ler a Bíblia. Eu só vou conseguir ficar no primeiro ponto, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia para conhecer Jesus, porque a Bíblia é a revelação viva de quem é Cristo. Então eu não leio a Bíblia para a Bíblia de repente falar, eu vou ler a Bíblia para ver se eu encontro um caminho aqui que eu vou fazer, ou se Deus fala comigo. O principal ponto ao ler a Bíblia é conhecer o Senhor. Quem é Jesus? Será que ao ler a palavra de Deus eu conheço Cristo? Porque o próprio Jesus disse em João 5:39 que as Escrituras testificam, dão testemunho dele. Então o fator principal da Bíblia não é mostrar para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, não é isso. Isso vem a reboque. Isso vem como consequência. Compro ou não compro um terreno? Abrir um texto, é aqui. Não é isso, para isso que a Bíblia... Vou trabalhar em tal lugar ou não vou? Deixa eu ver aqui. Caso ou não caso? Cuidado para não pegar aquele texto, apartai-vos de mim por fogo eterno. A Bíblia é para revelar o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Então, ao ler a palavra de Deus, eu tenho a principal proposta de conhecer Cristo, porque é de mim que elas testificam, diz Jesus.
sobre as Escrituras. Então, será que a vida que eu levo no dia a dia é expressa no fato de que eu conheço a ressurreição do Senhor? Ou seja, quantas vezes durante o dia eu lembro que Cristo está vivo e está comigo? Será que as respostas que eu dou frequentemente para a família, as respostas que eu dou para a sociedade, as respostas que eu dou para mim mesmo, elas são respostas que estão plenamente em harmonia com o meu Senhor ressurreto? Ou seja, Cristo está presente, vivo e faz parte das minhas respostas que eu dou para a vida. Será que Cristo faz parte das respostas que eu dou no trânsito? Trânsito é um lugar de estresse. Principalmente quando você está sozinho no carro. Você nunca está sozinho. Você pensa que está sozinho, mas não está sozinho. Porque Cristo está vivo, então Ele está com você. Se você está sentado, Ele está sentado ao seu lado. E aí o camarada vem e te fecha, ou faz uma coisa que não deveria fazer. Porque a gente também faz coisa que não deveria fazer no trânsito, involuntariamente. Então, Cristo precisa estar em cada resposta que eu dou, porque Ele é vivo, e Ele está comigo. Conhecer o poder da sua ressurreição. Agora, conhecer o poder da sua ressurreição, não somente, não tem como pregar hoje até o final, mas conhecer o poder da sua ressurreição, não somente é estar consciente do Cristo vivo, mas também é ser atingido por este mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Ou seja, é quando aquilo que eu sei não fica só na experiência alheia. Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou, eu sei, não está só na experiência dele, mas também começa a fazer parte da minha própria experiência. Isto é conhecer o poder da sua ressurreição. Porque Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, verso 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o verbo aqui está no passado. Ele não vai nos ressuscitar simplesmente. Ele já nos ressuscitou com Cristo. Ele também vai nos ressuscitar em corpo fisicamente, depois da morte, um dia quando Cristo voltar. Mas hoje Ele já ressuscitou a gente com Cristo. Então nós já vivemos esta ressurreição hoje. Não viveremos a ressurreição, nós já vivemos hoje. Ou seja, nós não somos mais mortos, nós estamos vivos. Já estamos vivos. E já estamos em espírito, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Porque os mortos em seus pecados recebem o efeito do pecado. E se submetem a este pecado e deles são escravos. Como o Luiz Fernando muito bem explanou ontem, Romanos capítulo 7. Agora, os que estão mortos em seus pecados, na realidade eles estão vivos para a prática do pecado. Mas estão mortos para Deus, porque estão separados do pecado, de Deus, pelo pecado. Então estão mortos para Deus, mas estão vivos em seus pecados. E por isso são observados da ótica de Deus e são falados como mortos, porque estão separados de Deus. Mas nós não estamos mortos em nossos pecados. Nós estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. É o contrário. E por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque agora nós vivemos para Deus. Quando eu estava morto em meus pecados, e é aquele quadro em que Paulo diz: faço aquilo que não quero.
porque o pecado dominava sobre mim. Se o pecado dominava sobre mim, eu estava vivo de alguma forma, eu não estava completamente morto, eu estava vivo para o pecado, mas estava morto para Deus. Mas agora o pecado não tem mais domínio sobre mim, então eu estou morto para o pecado, mas estou vivo para Deus. Por quê? Porque quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo. Então há diferenças fundamentais e substanciais entre vivos e mortos. Quem está morto não consegue desfrutar da vida, mas quem está vivo, vive nos deleites da vida. Então, irmãos, não podemos dizer que nós estamos conhecendo o poder da ressurreição de Cristo, mas continuarmos vivendo como mortos vivos. Não podemos. Ou seja, nós não podemos viver no pesar da vida. Tem gente que vive no pesar. Ele está vivo biologicamente, mas você olha para ele, é morte em cima de morte. É angústia em cima de angústia, é pesar em cima de pesar. Nós não podemos viver no pesar da vida, não podemos ser anunciadores da morte, não podemos ser porta-vozes da tragédia, das obras das trevas. Aliás, o que as mídias sociais mais transmitem hoje são as tragédias. Por quê? Porque eles são porta-vozes da morte, do inferno. Você não tem medo de falar isso? Eu não. Tenho medo de não falar aquilo que Deus quer que eu fale. Do homem não tenho medo nenhum, não. Porque eu vou dizer para vocês, Satanás age neste mundo e opera no coração dos seres humanos. E os seres humanos dão vazão a todo o seu pecado e produzem as tragédias das piores que existem. Mas Satanás não fica satisfeito com isso. Ele não fica satisfeito que o homem produza a tragédia. Ele quer mostrar para todo mundo a tragédia que ele colocou no coração do ser humano e que o ser humano fez. Então, ele faz o problema e põe na mídia para que todo mundo veja. E aí você assiste lá, o padrasto que matou o filho na pancada. O que aquilo vai acrescentar na tua vida espiritual? Nada. O que aquilo vai gerar de bom em você? Nada. O que você pode fazer para mudar aquela situação? Nada. Por que você assiste? Ele faz a tragédia, ele faz você assistir aquilo que ele fez, e aquilo gera uma angústia no coração, um nervosismo, uma raiva. Aí a gente fica tão para baixo, fica mal o dia inteiro. Às vezes eu encontro alguma pessoa, você viu aquela notícia? Não vi, não me conta. Foi isso. E aí, estou mal o dia inteiro, passando mal, angústia na alma. Eu sei que a gente não pode viver numa redoma de vidro, eu sei que a gente não pode viver isolado de todas as informações, eu sei que tem muita coisa que chega até a gente que a gente de repente já viu, quando viu já viu. Eu sei disso, mas estou dizendo daquelas pessoas que ficam buscando esse tipo de informação, ficam alimentando o coração da morte. Irmãos, nós não podemos alimentar o nosso coração com a morte, nós temos que alimentar o coração com a vida, porque nós ressuscitamos com Cristo e nós conhecemos o poder da sua ressurreição que se deu nele e que se dá em nós todos os dias. Aleluia, graças a Deus. É isso que tem que alimentar o nosso coração. Eu quero falar de vida, eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida. E quando falar de morte, eu quero falar da morte dos servos de Deus, que é uma bênção, porque eles estarão para sempre com o Senhor. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso eu não posso ter prazer em assistir às mortes que o ímpio produz. Nós não somos porta-vozes da tragédia, nós somos porta-vozes das boas notícias, e a boa notícia é que Jesus ressuscitou, e com Ele nós ressuscitamos para viver em alegria e em novidade de vida. Temos que ser porta-vozes da vida.
O poder da ressurreição precisa estar atuando em nós. Conhecer a Cristo é conhecer o poder da sua ressurreição. É experimentar, vivenciar, desfrutar disso continuamente. Eu estou vivo, não posso produzir as obras da morte, preciso produzir as obras da vida. Eu preciso me alimentar da vida e não da morte. Isso é conhecer a Cristo. Não só isso. Conhecer o poder da sua ressurreição e, Paulo diz, conhecer a participação nos seus sofrimentos. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos no futuro. Participação em seus sofrimentos. Essa parte é a que a gente não gosta. A gente gosta da parte A da mensagem bênção, pastor. Parte B, caiu o nível. Por quê? Calma, já vou terminar. O que significa a participação em seus sofrimentos? A palavra participação aqui é a palavra grega koinonia, ou seja, comunhão, partilhar, experimentar junto. Que coisa maravilhosa! Conhecer a Cristo não somente é interagir com a sua ressurreição, mas também interagir com o seu sofrimento. Isso significa dizer que nós precisamos estar plenamente conscientes de que Cristo sofreu por nós. Foi por mim que Ele sofreu, foi por você. Cristo sofreu por nós. Isto é conhecer a Cristo, estar plenamente consciente do seu sofrimento. Ele sofreu, mas não sofreu por qualquer coisa que Ele tivesse feito de errado, porque Ele nunca errou, Ele nunca pecou. Ele sofreu por mim e por você. Isso fala dos nossos pecados, fala das consequências dos nossos pecados. Foram as consequências dos nossos pecados que recaíram sobre Jesus e por isso Ele sofreu. Então precisamos estar plenamente conscientes todos os dias que os nossos pecados causaram o sofrimento de Cristo. E isso, essa consciência não pode nos abandonar, ou seja, o salário do pecado é a morte. O pecado não é algo bom, o pecado é algo ruim, péssimo, destrutivo, tenebroso. O salário do pecado é a morte. Conhecer a Cristo não pode deixar de manifestar em nós a certeza de que os nossos pecados causaram em Cristo o sofrimento e a morte. Mas ao mesmo tempo que isso causou em Cristo o sofrimento e a morte, causou em nós a liberdade e o perdão. Então nós somos perdoados. Isso é conhecer os sofrimentos de Cristo, é conhecer que nós somos perdoados, mas que o nosso pecado não foi perdoado por qualquer coisa. Deus não deu um jeitinho, porque Deus não dá jeitinho. O salário do pecado é a morte, isto é sério. E Cristo teve que morrer por nós. Então, toda vez que eu peco, eu preciso ter a consciência do peso do meu pecado que levou Deus a morrer na cruz. Ou seja, o meu pecado não pode ser tratado de forma banal. Ah, não, eu peco, depois eu me arrependo, está tudo certo. O meu pecado tem um peso muito grande. O meu pecado levou Cristo a morrer na cruz, levou Deus a ser crucificado entre os homens. É algo que a gente talvez nunca vai saber. Talvez quando chegarmos na glória, não sei, saberemos a dimensão disso, não sei. Hoje a gente está muito pobre para entender isso.
Então, uma primeira questão, precisa ficar clara, a consciência de que o meu pecado produz peso e morte, sofrimento. Segundo, conhecer Cristo e o sofrimento de Cristo não significa apenas se relacionar todos os dias com essa consciência, mas também vivenciar este sofrimento sempre em mim. Como? Então você está agora pregando aquela doutrina de que a gente precisa receber as chagas de Cristo, aparecer feridas em nós, e aquela dor. Não, nada disso, isso não tem nada de Bíblia, não tem nada da verdade aí. Como é que eu vou vivenciar o sofrimento de Cristo? Paulo fala, eu quero participar, olha que maravilha, eu quero participar dos seus sofrimentos. Como? Primeiro experimentando na vida, através de uma identificação com Cristo, experimentando na vida a mesma rejeição que o mundo teve de Cristo. Ou seja, o mundo rejeitou Cristo. Então nós não podemos querer fazer as pazes com o mundo. Se o mundo que rejeitou Cristo me abraça, eu estou fora. Eu estou em pecado. Eu não estou com Cristo. Se o mundo me abraçar e me receber e me acolher, Jesus disse, eles me odiaram, vão odiar vocês. Eu quero participação nos sofrimentos de Cristo, ou seja, a mesma rejeição que o mundo teve de Cristo, o mundo rejeitou Jesus e por isso o crucificou. A mesma rejeição que o mundo teve de Cristo, eu preciso participar disso. O mundo tem que me odiar, tem que me rejeitar. Não tem que me odiar porque eu sou chato, não tem que me odiar porque eu sou sem noção, não tem que me odiar porque eu saio falando o que não devo, porque eu saio brigando com todo mundo, porque eu saio fazendo coisa errada. Não, não é por isso. O mundo tem que me odiar porque eu estou com Cristo, porque eu expresso o amor e o cheiro de Deus. Nós não podemos querer ser amados pelo mundo. A igreja moderna quer ser bem vista no mundo, quer ser amada pelo mundo, quer ser aplaudida, elogiada pelo mundo. A igreja moderna quer receber likes toda hora na internet. Isso mesmo, vocês estão certos, parabéns. E aí quando o Senado, quando o Supremo Tribunal Federal, quando tudo aquilo que compõe o sistema do mundo maligno, quando eles estão dando ok para nós, tem gente que está feliz. Olha, estão do nosso lado, misericórdia, se eles estiverem do nosso lado, nós estamos do lado errado. O mundo não pode nos amar, não pode. O sistema perverso deste mundo não pode nos amar. A filosofia que reina neste mundo não pode estar de acordo com a gente. Tem gente que fica chateado, olha, estão falando nas escolas, estão com uma filosofia agora que é contra o Evangelho. Meu irmão, quando é que o mundo teve uma filosofia a favor do Evangelho? Quando? Nunca. Não é agora que tem que ter, misericórdia. Tem gente falando, mas esses governos perversos, estou chateado com os governos perversos. Quando é que os líderes governamentais, quando é que o poder do Estado foi a favor da igreja? Nunca. Quando é que o governo ficou feliz com a igreja e falou, eu estou aprovando vocês? Nunca. Se eles estiverem aprovando a gente, nós estamos errados. Porque quando você vive a santidade, você aponta com a tua vida o pecado. Quando você espelha Cristo, a luz que em ti está, ela vai manifestar o que há de trevas. E quando parecer as trevas, eles vão se incomodar. Eles não vão amar. Alguns vão correr para a luz para se entregar a Cristo e se converter. Esses vão te amar, mas vão te amar porque vão se converter. Mas outros que não querem a luz, vão te rejeitar e te odiar. Quando você é incompreendido pela sociedade, quando você é humilhado pelas pessoas que não têm Cristo, só porque você é cristão, quando você é injustiçado, a coisa que mais dói é a injustiça.
E os crentes hoje em dia não aceitam ser injustiçados. Mas os pais da igreja foram injustiçados. Os apóstolos de Jesus foram injustiçados. O próprio Jesus foi injustiçado. Os profetas do Antigo Testamento foram injustiçados. Por que a igreja está esperando que todo mundo trate a igreja com justiça? Você está querendo justiça, meu irmão? Não há justiça aqui nessa terra para a igreja. Nós seremos injustiçados. Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. As trevas jamais amarão a luz, as trevas jamais aplaudirão a luz. Eu estou falando do sistema como um todo, não estou falando de indivíduos, um ou outro, eu estou falando de um sistema como um todo. Se você se sente injustiçado nesta terra, no Brasil, em Presidente Prudente, se você se sente injustiçado por ser cristão, glória a Deus e aleluia, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo, estamos conhecendo o Senhor. Quando te tratarem mal, porque você deu amor, porque você expressou Cristo Jesus, porque você teve uma atitude cristã, quando te tratarem mal, por isso, glória a Deus, pule de alegria, porque você está conhecendo e participando dos sofrimentos de Cristo. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. A igreja moderna quer participar dos benefícios, das bênçãos que Deus vai me dar, daquilo que Deus tem para mim. Paulo dizia: eu quero participar do sofrimento e me unir com Ele, me identificar com Ele, a ponto de ser um com Ele na sua morte, para que possa ressuscitar com Ele no futuro. Ou seja, quando te tratarem mal porque você é cristão, você não tem que brigar. Você não tem que dizer: vou exigir meus direitos, vou quebrar o pau. Você não tem que fazer isso, você não tem que gritar, você não tem que esbravejar, você não tem que se revoltar. Você está se identificando com Cristo nos seus sofrimentos. Não significa que você vai concordar com o que estão fazendo de errado, pelo contrário, você pode discordar, mas você não vai se revoltar, porque você vai se identificar com Cristo nos seus sofrimentos. Porque um dia, aqueles que o mundo crucificou, ressuscitarão. A história de Cristo é isso. Aqueles que o mundo rejeitou, voltarão em glória. A história de Cristo nos mostra isso. Aqueles que o mundo apedrejou, viverão novamente. A história de Cristo nos mostra isso. Aqueles que o mundo odiou, voltarão novamente. Aqueles que o mundo matou, cerrou ao meio, lanceteou, cortou, novamente voltarão em glória, ressuscitados. Porque o mundo passa e o seu pecado, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra do Senhor esta manhã para nós. Precisamos ter como proposta de vida conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer o poder da sua ressurreição nele e em mim. Conhecer a Cristo é conhecer o poder do seu sofrimento, é participar nos seus sofrimentos, nele e em mim. Que todas as condições do dia a dia, que todos os passos que você der, que tudo pelo que você passar de segunda a sexta, que todos os teus sonhos, que todos os teus desejos, que todas as tuas frustrações, que todos os teus problemas, que todas as suas lutas, que todas as suas vitórias, que tudo, absolutamente tudo, na minha e na tua vida, possa contribuir para nós conhecermos mais e mais e mais o nosso Salvador. Este é o propósito principal, único, absoluto da vida de todo
de qualquer cristão. Depois disso, vem o trabalho para Ele. Primeiro é Ele, depois o trabalho para Ele. Primeiro conhecê-lo, depois trabalhar para Ele. É um processo da vida. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar. Senhor Deus amado, estamos aqui esta manhã e te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Ó Deus amado, Tu és maravilhoso. Ajuda-nos a conhecer o poder da Tua ressurreição a cada dia. Ajuda-nos a partilhar dos Teus sofrimentos, identificando-nos com o Senhor a cada instante. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Esta é a nossa proposta principal de vida. Nós queremos Te conhecer. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós queremos viver para conhecer o Senhor. Ó Deus, abençoe a Tua igreja. Que cada um dos meus irmãos possa crescer no conhecimento do Senhor a cada dia. Fortalece-nos, aviva-nos, transforma-nos segundo a imagem de Cristo. É o que queremos. É o que queremos, nos identificar com Cristo a cada dia mais. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o nosso Deus. Te amamos, Jesus. Abençoe Teu povo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música para nos despedirmos.